Eu tenho uma palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. E eu quero ler a palavra do Senhor junto com você. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 4. Esse clima seco deixa a gente tudo com o nariz daquele jeito, né? Marcos capítulo 4, verso 39 e 40, nós vamos ler. Marcos capítulo 4, verso 39 e 40. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Se puder tirar um pouquinho do volume do meu microfone, é bom, porque eu estou ouvindo uma microfonia de leve. Diz assim a palavra do Senhor: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ou em outras versões, por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Nós vamos aprender aqui com Jesus que a tempestade tem limite. Você pode repetir essa frase? A tempestade tem limite. Aleluia. Nós vamos aprender que, assim como aconteceu com os discípulos, o Senhor Jesus está conosco para determinar o limite da nossa tempestade, ou da tempestade em nossa vida, ela não é nossa. O limite da tempestade, o Senhor determina. Nós vamos ver que tempestade é desafios da vida, né? O que a gente diz que é a tempestade? São os desafios que nós enfrentamos. São através da desobediência, muitas vezes, nós atraímos a tempestade para nós. Sim, Marcos capítulo 4, verso 35, nós lemos. Está certinho. 35, 39 e 40 nós lemos. 39 e 40, isso mesmo, falei certo sim. Então vamos voltar aqui. O que é a tempestade? São os desafios que nós enfrentamos. São as lutas que vêm que a gente não tem o controle delas. Tudo que foge do nosso controle a gente enxerga como uma grande tempestade. E às vezes a gente provoca essa tempestade em nossas vidas pela desobediência. A gente não consegue se posicionar como Deus quer e a gente atrai tempestade para nós. Às vezes não é um pecado, uma desobediência, mas a falta de um posicionamento também faz com que a gente atraia para nós alguma tempestade. E assim a gente vai entendendo que algumas situações em nossas vidas tira a gente do centro, do eixo, desorganiza a gente. E a gente chama isso de tempestade. E nós vamos entender aqui que os discípulos estavam num barco com Jesus, amém? Os discípulos estavam num barco com Jesus. Eu e você estamos servindo a Jesus. Jesus está em nossas vidas, controlando as nossas vidas. Nós convidamos Ele para estar conosco, nós aceitamos o convite dEle para estar com Ele. Aleluia. Mas isso não nos deixa isentos de enfrentarmos as tempestades. Isso não nos deixa ilesos de encararmos algumas tempestades. Às vezes é na área financeira que vem uma tempestade, um descontrole que vem, ou uma situação adversa que chega, que você é pego de surpresa e isso gera uma grande tempestade. Às vezes é na área da saúde que te pega de surpresa e traz uma grande tempestade. Às vezes é na área emocional, que de repente a gente não consegue ressignificar algo que aconteceu em nossas vidas e a gente acaba também gerando uma grande tempestade sobre nós.
Então a tempestade vem, mas nós estamos entendendo que Jesus está no barco. Amém? Então existe algo diferente quando nós passamos pelas nossas tempestades entendendo que Jesus está no barco. Existe um movimento diferente, existe um posicionamento diferente, e é isso que Deus quer nos alertar nessa noite com essa palavra. Existe um posicionamento diferente para quando nós entendemos que Jesus está no barco, que no meio da tempestade Ele se faz presente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto aqui que eu quero destacar com você é que Jesus sabe onde quer nos levar. Amém? Jesus sabe para onde quer nos levar. O verso 35 desse mesmo capítulo diz que Jesus estava com os discípulos em um lugar e Ele chama os discípulos e fala assim, olha, vamos para o outro lado. Amém? Jesus estava com os discípulos em uma margem e Ele chama os discípulos e direciona os discípulos. Vamos para o outro lado. Aleluia. Jesus sabe onde quer chegar com você. Jesus sabe onde quer levar você. Jesus sabe onde quer transportar as nossas vidas. Ele sabe para onde Ele quer nos direcionar. Ele sabe se no meio do caminho vai ter tempestade ou não. Ele conhece o caminho. Amém? Quando nós pensamos no dia de amanhã, nós sabemos, como o pastor falou aqui, que é incerto para nós. Mas uma certeza nós temos, Jesus está no nosso amanhã. E o que nós tivermos de viver amanhã, já que nós estamos num caminho com Ele, Ele estará presente conosco. Aleluia! E Jesus chama os discípulos para ir para o outro lado, porque sabia que queria chegar com eles lá do outro lado. Mas como Jesus é onisciente, Jesus também sabia que no meio daquele caminho, durante aquela navegação, aquele trajeto, os discípulos iriam enfrentar uma grande tempestade. Aleluia! E é tão interessante que Jesus, sabendo de tudo isso, Ele não fica como eu e você. Vai chover, deixa eu arrumar as coisas, deixa eu fechar a porta, deixa eu cuidar aqui, deixa eu correr com isso, com aquilo. Está dizendo que vai vir uma tempestade, deixa eu fechar as janelas. Não, Jesus sabia de tudo. E Ele foi dormir. Aleluia. Jesus foi tirar um cochilo, porque Ele estava cansado. Ele estava fazendo a obra lá do outro lado, conversando com o povo, ensinando o povo, curando as pessoas. Os discípulos tinham acompanhado vários episódios de cura que Jesus tinha feito. Jesus foi dormir, sabendo de todas as coisas. Ele foi dormir. Por que que Jesus estava dormindo naquele barco, sabendo que aconteceria aquela tempestade? E eu te respondo, Jesus é o dono de todas as coisas. Jesus é o dono do tempo. Jesus é o dono do clima. Jesus é o dono das estações. Jesus é o dono da força do vento. Jesus é o dono do tamanho das ondas. Aleluia! Então, para Ele, tanto faz se Ele estivesse dormindo ou se Ele estivesse acordado. Ele é o dono. E é esse raciocínio que nós precisamos desenvolver em nós, quando nós estivermos em nossas dificuldades e tempestades. Se nós cremos que Jesus está no barco, nós precisamos devolver a Ele o poder que é dEle. Como que eu faço isso? Eu digo, Deus, o Senhor está no meu barco. Jesus, o Senhor está comigo. Então eu não vou temer, eu não vou desanimar, eu não vou pular do barco achando que a situação vai ficar pior. Não, eu vou me manter firme crendo, porque o Senhor está no barco e é dono de todas as coisas. Oh, aleluia! E esse posicionamento é o que Deus quer ver de nós. E era o que Jesus queria desenvolver nos discípulos. Jesus fala, eu estou convidando vocês para ir para o outro lado.
Queridos, os discípulos sabiam quem era Jesus. Aqueles discípulos já tinham passado algum tempo com Jesus, já sabiam o poder que Jesus tinha. Já conheciam os milagres que Jesus poderia fazer. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas às vezes a gente precisa de uma tempestadezinha até para lembrar o tamanho do poder do Deus que anda conosco. Infelizmente, às vezes a gente precisa. Infelizmente, porque a gente podia aprender essas coisas sem precisar, né, passar por algumas situações. Mas tem situações que a gente mesmo se coloca, ou o próprio Deus nos coloca, para nos lembrar que é Ele que controla todas as coisas. Que nada fugiu do controle das suas mãos. Aleluia. E às vezes nós queremos navegar sozinhos. A gente sabe que foi Jesus que nos chamou. A gente entende que Jesus quer caminhar conosco, mas às vezes a gente quer seguir o rumo. A gente mesmo coloca o nosso barquinho no mar, e a gente mesmo pega aquele reminho bem pequenininho, um barquinho pequenininho, um remo bem pequenininho, e a gente fala: Jesus, eu te encontro lá. Estou indo lá para o outro lado, já já a gente se encontra lá. E é onde a gente se envolve completamente na tempestade. Porque a gente esquece que Jesus no barco, tudo fica diferente. Como que a gente esquece? Como a gente é crente, a gente esquece dessas coisas. Como é que a gente é servo, a gente caminha com Ele, a gente conhece os milagres que Ele fez em nossas vidas e que Ele faz todos os dias, mas tem hora que a gente decide seguir sozinhos. Como é que a gente faz isso, pastora? Quando a gente toma uma decisão sozinho, sem contar com Deus. Quando a gente acha que a gente pode direcionar algo sozinho em nossas vidas, sem ouvir a voz do Senhor. Quando a gente acha que a gente pode abraçar alguma causa externa, sem perguntar para Deus se a gente pode ou não. Então a gente acaba pegando o nosso barquinho e querendo seguir sozinho, e o Senhor está nos alertando nessa noite. Se Ele estiver no barco, aí sim a tempestade te terá um limite. Se Ele estiver no barco, a tempestade terá um limite. A onda só vai até a altura que Ele permitir. Aleluia. E nós precisamos nos lembrar que foi Ele que nos chamou para o outro lado. Mas Ele não é aquele amigo que fala assim: hoje é dia do amigo, né? Glória a Deus. Ele não é aquele amigo que fala assim: amigo, vamos ali comigo. Aí depois ele liga de novo e fala assim: quer saber? Tu vai indo na frente que já já eu te encontro lá. Quem já passou por isso? A gente combinou de ir junto, mas não vai dar, eu me atrasei. Tu vai, depois eu vou. Jesus não é esse tipo de amigo. Quando Ele convida, Ele vai junto. Ele é daqueles dos antigos que a gente ia na porta da pessoa, buscar a pessoa para ir para a igreja. A gente não ligava: vai no culto hoje. Não, é das antigas, daquele que vai, bate na porta e fala: eu vim te buscar para ir no culto hoje. Vamos, eu só saio daqui quando tu for. Pastora, mas essa coisa não pode mais acontecer, que isso é ser evasivo demais. Será que não tem alguém esperando a gente bater na porta? Hoje é o dia do amigo. Eu coloquei lá uma proposta: vamos levar um amigo? Cada um levar um amigo? São desafios que nós enfrentamos, eu sei, igreja. Atrair alguém para a casa do Senhor é um desafio muito grande. Mas a gente não pode deixar de tentar. A gente não pode deixar o desânimo ou a falta de fé deles tomar conta de nós. Porque existe um amigo que quer caminhar conosco e quer caminhar com eles também, com os nossos amigos também. Aleluia. Então Jesus convida os discípulos para irem para o outro lado, e eles aceitam o convite. Por quê? Porque Jesus estaria junto com eles. Eles topam na hora. Vamos. Jesus está convidando, eu vou. Quero nem saber se o barco é grande, se o barco é pequeno, se está furado, se não está. Jesus está convidando, eu vou. Porque Ele vai comigo. Se Ele está convidando, Ele vai com a gente. E se Ele vai com a gente, pode acontecer o que for. Se o barco virar, Ele desvira. Aleluia.
E essa confiança, essa resposta de vou contigo, Jesus, só tem quem confia verdadeiramente. Quem confia que quando ele está no barco pode acontecer a tempestade que for, ele vai trazer a calmaria. Só aceita o convite para a obra do Senhor quem crê que o Senhor está controlando todos os ventos, todos os tempos, todas as chuvas, todos os trovões, todos os raios. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E nós queremos seguir com Ele em nossos barcos. Nós queremos seguir com Ele, porque sabemos que com Ele nós temos verdadeiramente o escape que nós precisamos. E os discípulos confiaram no Senhor. Estava tudo lindo, tudo apaixonante. Pensa, encontramos um amigo que é o amigo, que ordena e a doença sai, que ordena e os demônios saem, a pessoa fica liberta. Encontramos um amigo que manda a gente jogar a rede do outro lado que a gente já tinha jogado a noite inteira, mas ele fala, joga, e quando a gente puxa a rede está cheia. Encontramos um amigo, então onde ele chamar a gente vai com ele, porque esse amigo é diferente. Esse amigo é melhor do que qualquer companhia. A confiança dos discípulos estava aqui, ó, lá em cima. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É para ir para o outro lado, mestre? Vamos. Aleluia. E aí os discípulos começam a navegar. E a palavra de Deus diz assim, verso 37. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Que amigo é esse? Que amigo é esse que fala, tamo junto? A coisa está acontecendo, estão remando, estão ali na coisa, e o amigo vai dormir. Nesse exato momento da grande tempestade, a fé dos discípulos que estava aqui começou a ficar estranha. Aquela confiança nesse grande amigo começou a ficar reduzida. Que amigo é esse que não está aqui tentando tirar a água do barco com a gente? Que amigo é esse que diz, bora comigo? Mas na hora que precisa ver se a gasolina está completa no carro, ele não está nem aí. Que amigo é esse que diz, pode contar, mas na hora que a gente liga, e a gente diz, estou precisando agora, e o amigo fala, estou ocupado, estou dormindo. A bagunça começou na mente dos discípulos, e olha, eles são seres humanos. Nós não estamos falando de santos aqui, que já estavam no céu com Jesus, com Deus, não. A gente está falando de seres humanos, que por mais que tinham visto os milagres de Jesus, eles continuavam sendo seres humanos. Aleluia. E o Senhor quer fazer a gente entender isso. Que nós servimos ao Deus que tem todo o poder. Mas a nossa confiança não pode ser abalada pelo tamanho da tempestade. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder, mas não podemos permitir que a tempestade desvie o nosso foco, o nosso olhar do grande poder que Ele tem. E Jesus precisava colocar os discípulos naquela situação. Eu posso imaginar, eu gosto de imaginar essas coisas. Jesus pensando, é hoje que eu pego esses negros. É hoje que eu descubro se essa fé é verdadeira. É hoje, nesse trajeto aqui, ó, daqui para o outro lado, para outra margem, que eu vou descobrir que nível é essa fé, até que ponto ela chega e até onde eles suportam. Porque dependendo de até onde você suporta,
você se joga do barco, mesmo sabendo que Jesus está no barco. Dependendo do teu nível de fé, quando você vê o barco balançar demais, você se joga. Você pode olhar para a situação e dizer, estou caindo fora antes que afunde. Aleluia. Mas Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, Ele não afunda. Quando Jesus está no barco, a tempestade tem limite. Quando Jesus está no barco, a chuva forte tem limite. Oh, aleluia. E Jesus precisava testar a fé daqueles homens. Jesus precisava mostrar para eles mesmos o nível de fé que eles estavam desenvolvendo. O tanto que precisava aprofundar mais ainda aquela fé. Nós queremos ter fé, amém? Mas queremos entrar na tempestade para ter fé? Sim ou não? A gente chega e fica mudo, né? A gente não quer. E eu vou dizer uma coisa para você. A gente não precisa, não. A gente não precisa que Deus nos coloque numa situação para desenvolver a nossa fé, não. A situação já vem naturalmente. Algumas vezes Ele quer nos testar, ok. Mas a maioria das tentações, das provocações, das tribulações que nós enfrentamos, elas só vêm, não é Deus que está fazendo, não. Mas nesse momento Ele quer ver em mim e em você um desenrolar de fé que seja no topo, que seja lá em cima. O Senhor prepara a sua igreja constantemente para a guerra. Nós não estamos, não é porque nós estamos com Ele, nós fazemos parte do exército dEle, é que a gente nunca vai ter a guerra. Não. Que a gente vai ficar só varrendo calçada. Sabe aquele exército que fica só limpando a calçada? A gente não é desse exército. O exército que nós fazemos parte tem guerra todos os dias. Tem luta todos os dias. Tem tempestade todos os dias. E o Senhor quer mostrar para nós assim, ó. Tem luta todos os dias, tem guerra todos os dias, tem tempestade todos os dias, mas eu estou na frente todos os dias, eu estou junto todos os dias. O Senhor quer nos alertar quanto a isso. Tem muitas pessoas perdendo a fé, se afastando do projeto, se afastando do processo, porque não conseguem mais ver Jesus atuando nas suas vidas, abrindo porta, acalmando tempestade. Tem muitas pessoas que não têm mais fé. Nós estamos vivendo uma situação onde você chega para as pessoas e elas respondem para você, eu não acredito mais. Eu já cansei. Eu não oro mais por essa causa. Eu acho que não é para mim. E aí eu fico pensando, nem é uma guerra tão grande assim. E a gente está com a fé desse tamanho. Imagina se fosse uma guerra tão grande. Porque os discípulos enfrentaram as guerras grandes. Eles enfrentaram as piores. Tem pessoas, tem missionários em outros países enfrentando guerras grandes. Recentemente foi encontrado os corpos de 30 e poucos missionários que foram atraídos no México, se não me engano foi no México, atraídos por uma equipe para uma emboscada e desapareceram. E ficaram desaparecidos por cerca de alguns meses. E foram encontrados todos mortos. Tem pessoas enfrentando guerras grandes. Pastora, você quer dizer que a minha luta não é luta? É luta. Mas para pensar. Se a tempestade for grande ou pequena, balançou teu barco, Jesus está nele. Jesus está nele. A gente vai pensar que esses missionários perderam? Não, muito pelo contrário. Eles já venceram a grande batalha.
Eles já venceram, suportaram até o fim. E por que Jesus está hoje falando conosco sobre fé desenvolvida, fé apresentada no momento da tempestade? Porque Ele quer ver em mim e em você uma certeza até o fim. Oh, aleluia! Nós não fomos chamados para nos acovardarmos. Não fomos chamados para basear o tanto de gente que tem na igreja. Não fomos chamados para basear se o povo está querendo Jesus ou não. Nós fomos chamados para estar de pé, independente da situação. Para estar dentro do barco, independente da situação, crendo que o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Deus precisava caminhar com os discípulos naquela situação. A tempestade encontra limite quando Deus entra em ação. De repente, no meio daquela situação, os discípulos se lembram: mestre, não consigo imaginar quanto tempo durou de tempestade, daquela situação, para os discípulos tentarem sozinhos até se lembrar que o mestre estava lá embaixo. Mas alguém lembrou: acorda o mestre, chama o mestre, porque o mestre está no barco e algo vai acontecer. Aleluia! Porque quando nós clamamos por Ele e deixamos Ele agir, nós conseguimos ver a calmaria chegando. Quem me entendeu, diz amém. Quando nós clamamos por Ele e deixamos Ele agir, nós começamos a ver a calmaria chegando em nosso coração, em nosso comportamento, na tempestade. A calmaria vai chegando na organização, nas finanças. A calmaria vai chegando quando nós clamamos e deixamos Ele agir. Porque às vezes a gente clama, mas a gente clama num desespero tão grande que a gente mesmo quer agir. A gente mesmo quer fazer, a gente mesmo quer dar a resposta, e a resposta melhor é aquela que Deus dá. A gente mesmo quer fazer a careta feia, a gente mesmo quer dizer: não gostei, não acho que foi certo. Mas quando Deus faz o que só Ele pode fazer, a reação do outro é diferente. O que nós recebemos e o que nós colhemos é bem diferente. Oh, aleluia! E o Senhor leva eles por este caminho para mostrar o quão grande Ele é, para que eles consigam lembrar que se clamarem no meio da tempestade, vão encontrar a calmaria que buscam. Aleluia. Agora tem um ponto aqui, no verso 40, que esse tem sido o ponto mais questionável. Esse tem sido o ponto mais preocupante. Eles vão acordar Jesus, no verso 39. Jesus se desperta e já desperta repreendendo o vento. Cala-te, mar. Aquieta-te, vento. Porque ele já sabia o que estava acontecendo. Ele estava dormindo, mas ele é onisciente. Dormindo, acordado, ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Então ele estava dormindo, mas ele já sabia. Ele sabia do desespero, ele sabia da correria dos discípulos correndo, tirando água do barco. Ele sabia daquele outro que estava reclamando: cadê Jesus que não está ajudando? Ele sabia de tudo que estava acontecendo. Não diz que se Jesus estivesse no barco a coisa não ia nunca acontecer uma coisa ruim. Cadê? Jesus estava vendo todas aquelas coisas. Eu fico imaginando alguém desesperado acordando Jesus: bora, mestre, faz alguma coisa. O que eles perguntaram? 38. Ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertando, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Ó, a ousadia desse discípulo. Olha a ousadia. Jesus sabendo de tudo. Jesus, o amigo fiel.
Jesus o que curou, o que salvou, o que libertou, o que transformou junto deles. Jesus o que atraiu cada um deles para aquele barco. Jesus o que estava ali, que fazia todas as coisas, que já tinha provado quem ele era. Chega um ousado e fala: o Senhor não está vendo a gente morrendo, o Senhor não se importa. O Senhor não se preocupa. O Senhor não está vendo essa tempestade sobre mim. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos no lugar desse discípulo? Quantas e quantas vezes as ondas estão tão altas que nós achamos que temos a ousadia de falar assim com Deus? Quantas vezes a gente olha e fala: tudo de ruim tem que acontecer comigo. Não fala assim, pastora, mas fala: essas coisas só acontecem comigo. Não fala assim, mas fala: Deus parece que nem está me vendo. Também não fala assim, mas às vezes fala: eu estou orando, parece que o céu está de bronze. É a mesma fala. A gente está deixando de desenvolver a nossa fé. A gente está questionando em vez de estar clamando. Porque quando eu clamo por Ele, é sabendo que Ele vai agir. Quando eu questiono, eu coloco em dúvida se Ele vai ou não agir. Você entendeu o que eu falei? Quando eu clamo com fé, eu sei que Ele vai agir. Eu já chamo dizendo: Deus, entra com providência. Mas quando eu clamo questionando, eu estou achando: Deus, será que o Senhor vai fazer mesmo? Será que o Senhor tem poder para fazer mesmo? E os discípulos tinham isso no coração, e Jesus queria transformar esse coração. Jesus colocou naquela emboscada justamente para transformar essa ideia que estava na mente deles. Jesus estava direcionando justamente para transformar, para que a fé fosse possível de agradar a Deus. Aleluia. Mas o medo, que é o ponto crucial aqui, o medo não nos permite ver o poder de Deus. O medo nos faz esquecer que Jesus está conosco. Eu tenho uma coisa para desenrolar segunda-feira. Se o Senhor não fizer, não entrar com providência até domingo à noite, já vi que está tudo perdido. Ou até agora ainda não aconteceu, realmente não vai mais acontecer. E é a incerteza que vai gerando o medo do amanhã, de não vir a provisão que eu preciso no amanhã. Como se Deus chegasse tarde em algum evento. Como se Deus fosse como nós, que se atrasasse em alguma situação. Como se Ele não conhecesse todo o trajeto e fosse ficar parado no engarrafamento para chegar no nosso evento. Nós acabamos tendo esse pensamento. E aí nós afastamos o milagre de nós tardamos o milagre. Pastora, como assim? Se Deus não atrasa, como é que a gente tarda o milagre? Lembra da saída do povo de Deus do Egito? A intenção de Deus era uma travessia pelo deserto. Não era uma permanência de cerca de 40 anos no deserto. A intenção de Jesus aqui, com os discípulos, era o quê? Passemos para o outro. Só isso. A intenção era só essa. Mas o agitar das águas fez com que a coisa deixasse um processo um pouco mais difícil dentro do coração daqueles discípulos. Quando o povo de Deus, saindo do Egito, começou a reclamar, começou a questionar, começou a duvidar do poder do Deus que tinha enviado as 10 pragas para tirá-los de lá, quando começaram a questionar, a coisa começou a tardar. Os passos começaram a ser dados para trás. E ao invés de seguirem em linha reta, eles estavam em círculo, no mesmo lugar, sem conseguirem marchar, sem conseguirem visualizar que Deus estava no controle daquela situação. E os discípulos são pegos aqui por causa do medo, e se acham na ousadia de ir lá discutir com Jesus.
O Senhor não se importa que nós estamos perecendo, que a tempestade está acabando com o barco. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não se importa? O medo levou aos questionamentos. Quem está entendendo? Foi o medo de morrer que levou a questionar o poder do próprio Jesus. E Jesus não nos chamou para o seu exército para ser questionado por nós. Jesus não nos alistou para um exército que vence, para questionarmos o poder desse guerreiro que está em nossa frente. Aleluia. Aí você vai dizer, pastora, mas é difícil, qualquer um iria reclamar. Qualquer um iria reclamar, mas você não é qualquer um. Qualquer pessoa vai entrar em desespero, você não é qualquer um. E é isso que Jesus quer mostrar para mim e para você, queridos. Que quando nós clamamos por Ele em verdade, nós saímos do lugar de qualquer um. Quando nós nos alistamos com fé, nós nos retiramos do grupo de todo mundo. Nós começamos a ser como nossas mães dizem, você não é todo mundo. Nós começamos a entender que estamos alistados com um guerreiro que vence todas as batalhas. E que nós não somos como os outros, não somos todo mundo. Aleluia. E o que Jesus esperava? O que Jesus esperava ver dos discípulos que já tinham conhecido Ele? Jesus esperava que os discípulos chegassem com Ele e dissessem, mestre, querido, amado da minha alma, a chuva está forte, o vento está terrível, faz o que só o Senhor pode fazer. Era isso que Jesus queria ouvir. Jesus queria ouvir uma confiança tal, de dizer, mestre, o barco está enchendo, mas se o Senhor está aqui, a gente não está com medo não. Se o Senhor está aqui, a gente sabe que vai vir tranquilidade. Se o Senhor está dentro com a gente sabe que vai vir calmaria. Se o Senhor está dentro, eu vou fechar a minha boca, eu vou mudar o meu comportamento e eu vou crer que o Senhor vai agir no momento certo. Então eu posso até dizer, mestre, será que é agora o momento do Senhor agir? É diferente de eu dizer, não se importa se nós morrermos. É bem diferente. O que Jesus, a ação, a atitude que Jesus quer ouvir, minha e sua, é um entendimento de que a guerra é grande, a luta é grande, a tempestade é forte, mas Ele é o dono do vento. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a acessar o reino espiritual, a gente começa a ficar como doidos. As pessoas olham para nós e não entendem por que a gente está tão leve. As coisas estão todas levantadas, a careta do diabo para todo lado, os levantes para todo lado, e a gente está leve, adorando, fluindo, recebendo, vivendo, cantando. O que confunde o inimigo? Não é a nossa cara bonita, maquiada. Não. É a certeza de que Deus está no barco. É a fé que nos faz levantar-nos e nos movimentarmos, mesmo que eu não tenha possibilidade alguma. Jesus queria ver isso nos discípulos. Mas o medo tomou conta deles, fazendo eles duvidarem do poder de Jesus. Ao invés de se posicionarem com fé, eles duvidaram, eles questionaram. Que foi o verso 40 que eu acabei de ler. Jesus olha para eles e fala, por que ainda são tão tímidos? Em outras versões diz, por que ainda estão com medo? Vocês não me conhecem? Vocês não sabem que eu posso todas as coisas? Vocês não sabem que todo o poder foi me dado nos céus e na terra?
Vocês não sabem quem eu sou? Eu não tenho me apresentado a vocês como provisão, como salvação, como libertação, como transformação, como cura. Eu não tenho me apresentado a vocês como tudo o que vocês precisam. Por que vocês ainda duvidam? Por que essa pergunta Jesus fala? E não tendes fé. Os discípulos, sentindo grande temor, diziam uns aos outros, aleluia, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí cai a ficha, só depois da situação, cai a ficha e volta a crer, porque a tempestade tinha sido acalmada, aí volta a crer. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Essa pergunta não está cabível a mim e a você. Nós não temos o direito de fazer essa pergunta. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Não, nós temos o direito de responder: esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que me criou. Esse é o Deus que me sustenta de pé todos os dias. Esse é o Deus que não me deixa enlouquecer no meio da tempestade. Esse é o Deus que não deixa a doença me vencer. Esse é o Deus que não deixa a minha carne vencer. Então você não tem direito, eu não tenho direito de perguntar: quem é Deus? Cadê Deus? Quem é esse? Não, nós temos a obrigação de declararmos: eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Eu estou até temerosa, mas o meu Deus pode todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele me convidou para um caminho. Ele está comigo neste caminho. Ele não me abandona. E eu vou te dar uma dica, porque às vezes a gente pega o nosso barquinho sozinho, sim. Se aconteceu isso com você, chama Jesus para o teu barco. Chama Jesus. Fala: Jesus, eu peguei aquele barquinho. Não era para ir sozinho. Era para ter perguntado antes. Era para ter questionado antes. Era para ter orado antes. Eu fui sozinha, achei que ia dar certo, achei que eu ia conseguir remar até o outro lado, mas Deus, eu não estou conseguindo. Chama Ele. Convida Ele. Fala: Jesus, eu te convido para o meu barquinho. Eu te convido para essa situação que eu tentei achar que eu ia dar conta sozinha, sozinho. Eu te convido e te dou o controle. Eu te dou o leme desse barco. Eu te dou o remo desse barco. Eu te peço que o Senhor seja o vento que me leve na direção certa. Eu te peço que o Senhor me conduza, porque eu não quero ir sozinha. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus quer ver em nós uma fé que atraia a calmaria. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Se não tiver nenhum, levanta e vai. Diz assim: Jesus quer ver em nós uma fé que atrai a calmaria. Aleluia. Uma fé que atrai a calmaria. É o que Jesus quer ver em nós. Aleluia. Jesus está no nosso barco, nas nossas finanças, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Se Ele não estiver, nós precisamos clamar por Ele. Porque a fé verdadeira, genuína, só se apresenta no meio da tempestade. A fé verdadeira e genuína só se apresenta perante o diagnóstico. A fé verdadeira e genuína só é movimentada em nós no momento da guerra. Porque é muito fácil nós dizermos que nós temos fé. É muito fácil nós dizermos: eu sou uma pessoa cheia de fé. Quando nós oramos e a coisa acontece. Quando nós pedimos e Deus realiza.
Quando nós clamamos e Deus faz, é muito fácil nós dizermos que temos fé neste momento. Mas o Senhor quer desenvolver em nós uma fé para o meio da tempestade. Uma fé para acalmar a tempestade no meio do mar. Jesus quer desenvolver em nós essa fé que nós vamos clamar em nome de Jesus: vento, se acalma, mar, aquieta-te, em nome de Jesus. Ele quer ver essa fé em nós. Ele não quer ver a fé meia boca que nos faz entrar em desespero. A fé meia boca que não nos permite fluir, seguir. Aleluia. E eu quero te convidar a se colocar de pés nessa noite. Saia do lugar de questionamento, de querer entender o porquê. Não tente entender o porquê da tempestade. Não tente entender o porquê da tempestade. Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, eu não preciso entender por que a tempestade veio. Se Jesus está no barco, eu não preciso entender o motivo da tempestade.